Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma terça em oração. É um privilégio para mim estar aqui mais uma vez junto com você. E a minha oração, meu desejo, eu espero que todos nós que temos nos encontrado aqui estejamos crescendo na compreensão a respeito da oração e nessa nossa unidade de fé e de amor uns com os outros, que faz com que a gente compartilhe os nossos pedidos, as nossas necessidades, os nossos agradecimentos uns com os outros e perante o Senhor. Muito bem, como nós temos feito, hoje eu quero começar fazendo uma breve meditação com vocês em Mateus capítulo 6, no versículo 6. Queria que você lesse comigo, são palavras de Jesus. Ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Nós temos aprendido que nós temos sede. Nós temos sede de Deus, nós precisamos dele, nós fomos criados por ele, nós somos sustentados por ele, nós nos encontramos nele, nós precisamos dele para tudo. Não tem como escapar, nós somos seres sedentos. E a boa nova é que Deus se apresentou a nós como fonte eterna em Cristo Jesus. Como um Deus que se compadece, que cura as nossas enfermidades, que nos liberta das nossas amarras, que nos dá esperança diante da morte, que perdoa os nossos pecados, que nos reconcilia com Deus a ponto de poder chamá-lo de Pai. É isso que nós aprendemos em Cristo, que Deus é a fonte eterna e que nós somos seres sedentos. E nós aprendemos que essa relação, esse encontro da nossa sede com a fonte eterna ocorre pela via da oração. Nós aprendemos com Jesus que a oração não pode ser um exibicionismo religioso, não pode ser uma coisa que eu faço para os outros verem e me recompensarem com elogios, olha como ele é espiritual, mas deve ser algo legítimo, deve ser algo autêntico, não um exibicionismo para os outros, mas um encontro íntimo com Deus. Nós também falamos, num segundo momento, que a oração não deve ser encarada como uma sacrificialidade para comover o coração de Deus, do tipo, Deus não faria, mas se eu subir essa escadaria em oração, de tanto pedir, de tanto insistir na mesma coisa, dizendo e dizendo e dizendo o que eu quero repetidamente, eu vou dobrar o coração de Deus para que Ele faça o que eu quero, para que Ele haja conforme os meus caprichos. Então, nem o exibicionismo religioso, nem essa superstição pagã. Jesus nos ensina, o versículo 6, que quando nós formos orar, nós precisamos entrar no nosso quarto, que é aquele ambiente particular, é aquele lugar da nossa intimidade, mostrando pra gente que a oração é uma comunicação íntima com Deus, é como se eu levasse o meu coração e tocasse o coração de Deus, é uma relação íntima com o Senhor, por isso a ideia do quarto. E aí Jesus diz, e feche a porta, ou seja, não tem nada a ver mesmo com o exibicionismo, eu fecho a porta do meu quarto e ali eu fico a sós com Deus. Eu não tenho nada para mostrar para ninguém. Eu não preciso ficar assim escolhendo as palavras mais lindas para que soe bonito aos ouvidos dos outros, seja na sinagoga, seja nos templos. Não, é no meu quarto, com as portas fechadas. É apenas eu e o meu Senhor, numa comunicação íntima e discreta. Eu com o Senhor, na mais
pura sinceridade. Jesus diz: ore assim, ore no quarto, ore com a porta fechada e ore ao seu Pai, crendo que Deus é Pai, e é um bom Pai, é Pai que cuida, é Pai misericordioso, é Pai amoroso, é Pai que sabe do que a gente precisa. Experimente orar, crendo que todas as vezes que você for dizer algo para Deus, ou for chorar diante de Deus, você já chegou atrasado. Aprenda que você sempre chegará atrasado, porque Deus já sabe, porque Deus te conhece. Aprenda a chegar diante de Deus, desenrolar o seu coração, sabendo que Deus sabe. É um Pai que nos conhece, um Pai que tem uma vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável. Experimente fazer isso e você vai ver que toda ideia supersticiosa simplesmente se dissolve, porque você sabe que Ele é o seu Pai. E você não precisa de nenhum tipo de ritual para dobrar-lhe o coração, porque Ele está ali para te ver, Ele está ali para te ouvir. Como Jesus mesmo disse, o Pai que te vê em secreto o recompensará. Que coisa extraordinária, não é? A oração sem exibição, a oração de portas fechadas, ou seja, a oração íntima, como uma comunicação particular com Deus, a experiência legítima, a experiência entranhada, aquilo que vem do nosso coração. Eu acabei de vir de um velório e ali eu vi pessoas dizendo para Deus o que estava no coração. Eu vi pessoas que muitas vezes nem conseguiam dizer, mas choravam diante de Deus em oração, mesmo sem dizer palavra alguma. É disso que Jesus está falando quando Ele fala do quarto, com a porta fechada, orando ao Pai que vê em secreto. É esse nível de autenticidade, desenrolando o nosso coração na presença de Deus, apresentando diante dele a nossa gratidão e os nossos pedidos, sabendo que a gente já chegou atrasado, porque Ele é o Pai que já sabe. Ele é o Pai que já sabe. De maneira que nós oramos para o Pai que sabe. E nós falamos tudo, desabafando, jogando tudo para fora, para um Deus que nos ama, para um Deus que é misericordioso e que, segundo as palavras de Jesus, nos recompensa com seu amor, com sua graça, com sua bondade, como Jesus sempre nos revelou nas páginas dos Evangelhos, curando enfermos que recorriam a Ele, curando endemoniados, libertando-os quando os familiares pediam ou quando simplesmente se apresentavam diante dele. Como Jesus fez multiplicando pães e alimentando a multidão. Quando a gente chega com a necessidade, com a sinceridade, com a legitimidade do outro lado, nós encontramos um Deus que é fonte eterna, que sabe, que nos ama e que nos recompensa com grande bondade e generosidade. Vamos orar então? Crendo assim? Muito bem, hoje eu quero orar por alguns irmãos. Primeiro pela vida da Letícia e toda a sua família. Deus possa dar sabedoria a ela, que Deus possa restaurar o lar dela. Nós também vamos orar pela família do Marcelo Quirino. Eu acabei de fazer o velório dele. E nós vamos fazer uma oração clamando a Deus por alívio e consolo pela vida da Márcia, que é a esposa dele, e pela vida da Bianca, que é a filhinha dele. Um rapaz muito jovem, e nós vamos orar para que Deus traga aquele consolo que só Ele pode dar em momentos como esse para toda a família. Também vamos orar pela vida da Edna Brambila, que está passando pelo tratamento de câncer, e nós vamos
também orar, quero orar junto com você, pelos casamentos, pelos relacionamentos conjugais, seja da nossa igreja, seja de fora da nossa igreja. Nós vamos orar para que Deus dê sabedoria aos casais e eles possam trabalhar para que ninguém separe aquilo que Deus uniu. Amém? Vamos orar juntos então? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós cremos na Tua divina paternidade, no cuidado, na bondade. Nós cremos na graça do Senhor. E nós cremos que quando nós chegamos com os nossos pedidos, nós já chegamos atrasados, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então eu quero, Senhor Deus, desenrolar o meu coração diante da Tua presença nessa hora. E colocar tudo aquilo que está entristecendo, afligindo e preocupando o meu coração, o coração dos meus irmãos que estão orando comigo. Eu quero, Pai, clamar pela vida da irmã Edna, irmã querida nossa, que está em tratamento para o câncer. E, meu Deus, eu quero Te pedir que o Senhor sustente a vida dela, sustente a fé dela, que ela tenha experiências incríveis com o Senhor nesse tempo difícil que ela tem enfrentado. E a minha oração a Deus é que a Tua filhinha possa ser curada. Eu também quero orar, Senhor Deus, pela vida da Letícia, que está com o coração quebrado e que deseja que o Senhor restaure a casa dela, a família dela, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que o coração do seu marido se converta a ela e o coração dela ao seu marido e o coração dos filhos aos dois, e haja plena reconciliação e restauração dessa família que o Senhor ama. Eu também, Senhor Deus, quero colocar diante do Senhor a família do Marcelo, que o Senhor recolheu para si. Quero orar pela vida da Márcia, pela vida da Bianca. Orar a Deus para que o Senhor venha sustentar a vida delas em meio a essa dor. Todos o restante dos familiares e amigos que estão nesse dia com o coração tão dolorido, tendo tão pouco tempo para velar o seu ente querido, eu oro, ó Pai, para que o consolo do Senhor, para que a salvação do Senhor, o alívio, o descanso do Senhor alcance toda essa família, todas essas pessoas, Senhor. E também queria, Pai, Te apresentar todos os casais da nossa igreja, aquelas pessoas que o Senhor uniu e que ninguém deve separar. Nós temos vivido num tempo de tanto egoísmo, de um orgulho exacerbado que torna as pessoas muitas vezes irreconciliáveis, incapazes de perdoar. E isso dificulta demais a relação conjugal. Portanto, a minha oração é como a de Paulo, que o amor cresça nesses corações mais e mais. O amor do Senhor cresça e cada um aprenda a discernir o que é melhor e a tomar as melhores decisões, as decisões da bondade, da misericórdia, as decisões do perdão, que faz com que os relacionamentos possam ser restaurados, aquilo que foi desgastado possa ser reconstruído e as alianças possam se fortalecer e os casamentos possam ser desfrutados e não apenas suportados, Senhor. Em nome de Jesus, dá graça, Senhor Deus, às famílias. E para todos esses pedidos que eu Te apresento, ó Deus, eu clamo para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Eu coloco todos esses pedidos diante do Senhor, sabendo que qualquer coisa que eu pedir é infinitamente menor diante da vontade do Senhor. Portanto, eu apresento tudo ao Senhor
crendo na bondade e na perfeição do Senhor. Oh meu Deus, socorre as nossas vidas, sustenta a nossa fé, e nós possamos crescer na nossa intimidade com o Senhor. Como nós dissemos hoje, ó Deus, a minha oração por todos os irmãos, pela minha vida, é que as minhas orações e as orações dos meus irmãos sejam cada vez mais próximas do que o Senhor deseja. Orações que não sejam apenas apresentações de pedidos, mas sejam carregadas de gratidão, sejam carregadas de fé e sejam comunicações íntimas de um mais profundo relacionamento contigo, Senhor. Sejam expressões dessa intimidade que nós temos com o Senhor por meio do seu Filho amado. É a oração que nós fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um, agora e para sempre. Amém, Senhor.